Ok, estamos gravando mais um NEAP Talks. Boa tarde. Eu sou o professor Maurício Bueno, eu sou coordenador do Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica, o NEAP, na UFPE. E esse daqui é o NEAP Talks, é um dos projetos que a gente desenvolve no programa. Só permitir a entrada de mais um aqui. Esse projeto ele tem por objetivo levar o conhecimento que a gente desenvolve no nosso laboratório, né, para a sociedade, para que chegue, enfim, aonde ele deve chegar. Também tem o objetivo de promover interação com outros pesquisadores, né? No primeiro semestre desse ano, a gente promoveu uma série de palestras, né, por aqui, com outros pesquisadores, e a proposta agora, nesse segundo semestre, é a gente trazer alguns dos trabalhos que foram ou que estão sendo desenvolvidos no nosso núcleo de estudos, né, no NEAP. Então, eu vou começar hoje com essa palestra, né, habilidades socioemocionais, o que são e como desenvolvê-las. A gente tem trabalhado muito nessa direção das habilidades socioemocionais, por meio da inteligência emocional, principalmente, mas também de outras formas, né? Então, eu vou fazer essa palestra mais introdutória e, ao longo dos meses seguintes, outras pessoas virão falar sobre os trabalhos que realizaram no nosso laboratório. Então, dessa forma, né, a gente, ao longo desse semestre, pretende levar esse conhecimento, né, que a gente tem produzido aqui para a sociedade, né, aproximar, né, de professores, principalmente, né, e de outros profissionais que tenham interesse nessa temática. Eu preciso dizer que todos esses encontros que a gente fez, eles foram gravados e eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube. É só procurar lá por Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica ou @neapufpe, tudo junto. E também a gente divulga o que vai ocorrer, né, ou o que a gente está fazendo, ou conteúdos relacionados com essa temática, no nosso perfil no Instagram, que é o neap.ufpe. Ou procura lá por Núcleo de Estudos em Avaliação Psicológica, segue a gente, que você fica informado ou informada de todas as atividades que a gente está fazendo. Pronto. Dito isso, vamos conversar sobre habilidades socioemocionais. Pessoal, é o seguinte, olha, tanto nas orientações, né, no âmbito do nosso programa, quanto no âmbito do nosso laboratório, né, quanto com conversas que eu tenho com outros profissionais, há muita confusão em relação às habilidades socioemocionais, né? Aqui mesmo, no primeiro semestre, a gente teve várias palestras e vários enfoques, né, sobre as habilidades socioemocionais. Então, tem gente que vai falar sobre empatia, né, tem gente que vai falar em 5 grandes fatores, tem gente que vai falar em inteligência emocional, tem gente que vai falar em funções executivas, e tudo isso junto e misturado com o termo habilidades socioemocionais. E isso acaba criando uma grande confusão assim na cabeça das pessoas que ficam sem entender o que são habilidades socioemocionais, qual a relação que habilidades socioemocionais têm com inteligência emocional. Inteligência emocional é habilidade socioemocional? Qual que é a diferença entre essas coisas, né? Em geral, isso causa muita confusão e essa fala minha tem o objetivo de tentar trazer um pouco de luz para essa questão, assim, tentar clarear um pouco esse campo, né, para a gente entender um
pouco melhor, assim, o que são as habilidades socioemocionais, como que elas se relacionam com esses outros construtos todos, né? E a gente entender melhor como é que esse campo está organizado, né? Ou está se organizando, porque as coisas estão acontecendo. Então, eu preciso dizer que o que eu vou falar aqui hoje tem uma carga assim da visão que eu tenho desse campo, né? Pode ser que outras pessoas tenham outras visões, né? Compartilhem com visões diferentes. Isso está se estruturando, então é natural que essas coisas venham a mudar. Então, eu vou também colocar para vocês o resultado do meu esforço para entender esse campo, né? Até para dialogar com os meus alunos enfim, ajudá-los a entender também um pouco melhor tudo isso, né? Então, essa é a minha visão, né, sobre esse campo. Ninguém precisa concordar, né, com essa visão. É até legal ter visões discordantes, assim, para a gente poder evoluir também, né, no nosso ponto de vista. Mas eu acho importante dizer que é a forma como eu estou organizando, né, esse campo e, portanto, é uma visão pessoal, assim, né, das habilidades socioemocionais, certo? Seguindo aqui, vamos começar, então, com essa pergunta, que é uma pergunta um tanto irônica. Só um pouquinho. É uma pergunta um tanto irônica, porque ela está perguntando aí, né? Por que só agora a preocupação com aspectos socioemocionais da aprendizagem, né? E a resposta é que não é só agora que tem essa preocupação, né? Agora, essa questão talvez tenha ganhado mais repercussão, até pela internet, né? Pelas possibilidades midiáticas que a gente tem hoje de divulgação das coisas e tal, né? E, de fato, eu acho que ela chegou mais perto da execução, né? Mas não é de hoje que se fala em habilidades socioemocionais ou em termos relacionados, né, às habilidades socioemocionais. Eu trouxe aqui alguns exemplos de autores, né, 3 autores aí que vêm do século retrasado, né, e que, de alguma forma, trouxeram preocupações relacionadas ou com as questões sociais, ou com as questões emocionais, ou com ambas, né? As obras desses autores, de alguma forma, passavam por essas questões, né? Então, tem lá o John Dewey, que eu acho que pegou assim, metade do século XIX e outra metade do século XX, né? E ele tem uma visão assim da educação como promotora de habilidades para a democracia, né? Ao contrário do Vygotsky, que já tinha uma influência marxista, né? Mas também construiu a sua teoria, a sua proposta, né? Com essa visão, assim, ou sob a influência, vamos dizer assim, do marxismo, né? E o Fanon, que trouxe, que enfatizou, né, diretamente assim, o papel das dimensões afetivas no processo de aprendizagem, né? Então, essas questões não eram novas. Eu trouxe 3 autores, mas poderia citar outros, né? O próprio Piaget, dá para a gente falar sobre as questões emocionais, embora não tenha sido o foco dele, né? Outros autores também que foram importantes, o Erik Erikson, né? Ele vai falar sobre o desenvolvimento ao longo de toda a vida de uma pessoa, né? Dos conflitos que as pessoas vão vivendo, enfim. Essa história não é nova. O próprio Rogers, né? Existe ali a teoria da aprendizagem centrada no aluno, né? Enfim, tem muitas. Esse assunto não é novo, né? E o próprio Paulo Freire, né? Que ele traz uma questão relacionada assim à sociedade, né?
ao propor que o professor descesse do pedestal, né, e passasse de uma posição assim de transmissor de conhecimento, né, para uma posição de mais de diálogo com os alunos, né, mais de explorar a realidade dos alunos e tentar encontrar dentro dessa realidade elementos que pudessem servir de gancho para a aprendizagem, né, ou de desenvolvimento do pensamento crítico relacionado às questões sociais, né? Isso também não deixa de ser, assim, de estar relacionado a aspectos socioemocionais, né? Então, nós tivemos várias oportunidades, né, para pensar nisso, mas, de fato, assim, só mais recentemente, essas questões ganharam uma dimensão, uma repercussão muito maior. E eu queria começar dizendo quais foram os elementos, né, fazendo uma análise, assim, e vou trazer aqui 4 elementos que eu acho que foram muito importantes para que, neste momento, as habilidades socioemocionais ganhassem uma repercussão maior do que anteriormente. E o primeiro ponto vem da Unesco, né? Vem de um relatório, né, que foi produzido pelo Delors, né, Jacques Delors, esse senhor simpático que está aí na foto. Um relatório que foi produzido para a Unesco e em que eles lançavam os 4 pilares da educação. Isso foi importante porque, ao lado dos pilares aprender a conhecer e aprender a fazer, né, que a escola, de alguma forma, já contemplava, eles lançaram a ideia de aprender a ser e aprender a conviver com os outros. Não que isso não fosse uma preocupação na escola, mas a escola não tinha, e acho que eu posso dizer que até hoje não tem, salvo algumas exceções, uma estratégia para lidar com isso, né? Um currículo, um conjunto de ações organizadas para promover a aprendizagem nesse âmbito, né? No aprender a ser e no aprender a conviver. E a Unesco propôs esses 4 pilares lá no final da década de 90. E isso acaba mobilizando. A Unesco é um organismo importante, mundial, ligado à ONU. Então, todos os países, né, ligados à ONU, eles vão, de alguma forma, se mobilizar nessa direção, né? Então, isso lança a discussão, começa a fomentar, né, de alguma forma, a discussão em torno disso, como implementar, necessidade, etc., etc. Um outro evento importante veio do economista James Heckman. Ele foi um prêmio Nobel de Economia no ano 2000 e, posteriormente, ele divulgou trabalhos mostrando que era vantajoso, do ponto de vista econômico, investir no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Na verdade, ele estudou um grupo de... Foi uma experiência que foi realizada numa escola ou numa instituição de ensino, alguma coisa assim, com crianças em situações de desvantagem social, né, imigrantes americanos, né, filhos de imigrantes, pessoas assim de periferia, que tinham uma dificuldade, né, uma certa vulnerabilidade social. E essas crianças receberam uma formação específica em habilidades socioemocionais. E anos depois, né, décadas depois, o resultado foi que essas crianças apresentaram muitas vantagens em relação àquelas que não participaram desse programa, né? Elas ganhavam melhor, elas cuidavam melhor da saúde, elas se envolveram menos em criminalidade, né? Então,
Esse estudo, né, foi importante por dois motivos. Um que veio de um prêmio Nobel, então não é qualquer pessoa falando, é uma pessoa cuja voz é ouvida de uma forma diferente. E ele chama por ser um economista, é um prêmio Nobel de economia, né? Ele chama para essa conversa os gestores públicos, ao dizer que investindo aqui economiza lá, né? Os gestores públicos começam a prestar atenção, ou são chamados a prestar atenção, enfim, porque envolve gasto público, né, e isso é de interesse desses gestores, né. Então, esse foi um outro passo, uma outra contribuição também importante. Então, nós temos a Unesco, de um lado, chamando a atenção para a importância de se desenvolver certas habilidades pessoais, e temos um economista chamando os gestores públicos e dizendo, olha, economicamente vale a pena investir aqui, né? Você investe aqui, produz diferenças para essas pessoas e depois economiza em outras áreas, né? Além disso, no campo da ciência, né, a gente tinha a forma, né, como as emoções eram vistas ali na ciência, sabe? Primeiro que as emoções eram entendidas como desvinculadas do processo cognitivo, né? E até como algo indesejado, né, que fazia mal ao processo cognitivo, né? Os processos cognitivos eram vistos como superiores e as emoções, especialmente as emoções negativas, eram vistas, e ainda são, né? A gente tem muito dessa influência ainda. As emoções eram vistas como fraquezas, né? E do ponto de vista científico, se pregava a necessidade de ser neutro, né, em relação aos a metodologia empregada ali nas pesquisas e tal. E as emoções eram um pouco mensuráveis, né? Era difícil de mensurar as emoções. E, nesse sentido, elas ficavam muito à mercê da subjetividade de quem estava ali avaliando. E acabaram sendo desvalorizadas por longo tempo, né, na psicologia. A partir da década de 90, vamos lembrar que a década de 90 foi a década do cérebro, né? Em que se começou a perceber que os processos emocionais e cognitivos, na verdade, são a mesma coisa, né? Eles estão sendo processados ali, um influencia o outro, e as emoções têm qualidades que são cognitivas, né? A inteligência emocional vai estar muito ligada a isso, né? Aos aspectos cognitivos do processamento emocional, né? Então, começam a surgir termos como esses, né? A inteligência emocional, por exemplo, foi proposta em 1990. Então, as emoções passam a fazer parte da pauta científica. Elas entram, né, na ordem do dia para serem investigadas, analisadas. A ciência começa a se interessar mais profundamente pelo estudo das emoções. Existe ali um movimento que também surge por esse período, né, que é a psicologia positiva, o interesse pelos estados afetivos mais positivos, né, como alegria, felicidade, bem-estar, né? Começam-se a desenvolver instrumentos para fazer medidas, né? Esse MSCEIT, a gente pronuncia como MESQIT, é um instrumento muito conhecido atualmente para avaliação da inteligência emocional, né? O Myers-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test. Então, a gente começa, não só esse, né? Estou citando esse, mas tem ali o Stroop emocional, e tantos outros instrumentos que começaram a surgir para medição de afeto positivo, afeto negativo, por exemplo, né? Vários instrumentos começaram a surgir e provaram, né, que sim, é possível você medir estados afetivos.
E ao lado disso começaram a surgir teorias, né, sobre emoções. Então, uma teoria da teoria cognitiva das emoções do Lazarus, né, os estudos do Ledoux, né, principalmente sobre a amígdala, né, destacando o papel da amígdala nas emoções relacionadas ao medo, principalmente, né. Enfim, a Lisa Barrett, o Antônio Damasio, o Meyer e Salovey, né, que foram os proponentes da inteligência emocional, são exemplos de autores que deram contribuições significativas, assim, a partir da década de 90, né, sobre a compreensão das emoções, sobre a relação das emoções com funções cognitivas, né, como que elas interagem entre si, assim por diante. Então, isso também foi uma mudança importante que acabou despertando também, né? Olha, se emoção tem relação com as funções cognitivas, como é que isso se manifesta na aprendizagem, então, né? Então, esse é um outro aspecto, assim, da própria ciência, né? Que uma mudança nas perspectivas, especialmente em relação a como a ciência olhava para as emoções, né? Como a psicologia, principalmente, olhava para as emoções, que muda ali durante a década de 90 e propicia, então, esse maior interesse por aspectos emocionais, incluindo, né, como que as emoções afetam o processo de aprendizagem, né? E o quarto aspecto, ele vem aí do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho sempre, ou durante muito tempo, olhou muito para as habilidades que a pessoa possuía, relacionadas ao trabalho que ela teria que executar, né? É o que hoje se conhece como hard skills, né? As habilidades cognitivas, aquilo que a pessoa aprendeu e que é importante para realizar um trabalho, né? Essas habilidades, elas eram desenvolvidas na escola, né? Elas são desenvolvidas na escola. Tudo bem, o Brasil tem um grande problema em relação ao desenvolvimento dessas habilidades, isso é uma outra questão que pode ficar para uma outra oportunidade, né, da gente conversar. Mas o fato é que a escola tem uma estratégia para desenvolver essas hard skills. Mas o mercado de trabalho passou a se preocupar também com as soft skills, né, ou as habilidades relacionais. Alguém, em algum ponto aí, disse que as pessoas são contratadas pelo conhecimento que elas têm, né, e demitidas pelo comportamento que elas têm, né? É, e assim, as empresas, né, começaram cada vez mais a se preocupar com a seleção de pessoas que soubessem se relacionar, além de ter conhecimento, também soubessem se relacionar, trabalhar em grupo, né, com o desenvolvimento dos conhecimentos, ficou cada vez mais necessário reunir grupos de profissionais de áreas distintas, e esses profissionais tinham que cooperar entre si. E cooperação exige esse tipo de habilidade, né? Não só o conhecimento, mas o tipo de habilidade para lidar, né, com as diferenças ali que existem, né, sempre dentro de um grupo de pessoas e tal, que precisa trabalhar junto para chegar a um objetivo. E essas soft skills não tinham um correspondente na educação, né? Não há, como eu comecei dizendo, uma estratégia para desenvolver essas soft skills no sistema educacional. Então, vejam, esses quatro eventos, essas quatro situações, né, eu coloco como precursoras, assim, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Então, a Unesco propondo os 4 pilares, né, dentre os quais o aprender a ser e o aprender a conviver, um prêmio Nobel,
né, dizendo que é vantajoso investir no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, é vantajoso do ponto de vista econômico, né? A retomada do interesse científico pelas emoções, né, e o mercado de trabalho interessado em habilidades pessoais. Isso tudo acho que torna, né, o terreno fértil, né, para que as habilidades socioemocionais brotassem aí com mais força e ganhassem a discussão pública, né? Começassem a aparecer na mídia, as pessoas começaram a falar sobre isso. No caso do Brasil, a BNCC incluiu, né, as habilidades socioemocionais, então as escolas começaram a ser cobradas a respeito disso, né? E, enfim, e essa roda tá girando, né? Ela está em movimento, né? Então, isso tudo precisa ser desenvolvido. Eu acho que nós estamos bem no início, inclusive, desse desenvolvimento, né? Tem muito trabalho para fazer, muita coisa ainda para ser desenvolvida aí. Bom, então tá. Então, estamos falando de habilidades socioemocionais, tem alguns elementos aí que foram importantes para que começasse a se falar a respeito disso. Mas o que são habilidades socioemocionais, né? E aí começa a confusão, né? Porque não existe uma definição só, né? Muita gente fala sobre isso e quando fala, traz termos distintos a respeito disso. Então, eu vou tentar organizar um pouco o tema fazendo um recorte. Eu não sei se esse recorte é o melhor, mas ele tenta ser um recorte, assim, a respeito daquilo que é mais aceito hoje. Então, das muitas definições existentes, eu destacaria duas. Uma vem do CASEL, que é um grupo de profissionais que se reuniu nos Estados Unidos, profissionais ligados à educação, né? E propôs uma definição de habilidade, entre outras coisas, propôs uma definição de habilidades socioemocionais. Eles propuseram várias coisas, e são muito importantes, e muitos pesquisadores hoje em dia, muitos programas que são desenvolvidos, eles são testados com base nos critérios estabelecidos ali pelo CASEL. Então, enfim, é um grupo bastante importante que propôs uma definição de habilidades socioemocionais. Outro grupo que propôs também é o grupo da OCDE. Eu já vou mostrar uma definição daqui a pouco, tá? Eu estou só trazendo aqui um panorama geral para a gente ir afunilando. A OCDE também apresentou uma definição. A OCDE está bastante preocupada com isso, né? Eles estão trabalhando com um modelo específico e a OCDE, ela associa as habilidades socioemocionais muito ao campo do trabalho, né? A OCDE é uma organização para desenvolvimento e cooperação, para cooperação, né, para o desenvolvimento econômico, né, dos países. Então, ela está muito associada ao sistema produtivo, né? Essa é a minha leitura, pelo menos, a respeito da proposta da OCDE. Por isso, eu prefiro o modelo do CASEL, certo? Agora, associado às definições de habilidades socioemocionais, existem muitos conceitos psicológicos, né, ou construtos psicológicos que são citados e frequentemente associados às habilidades socioemocionais. Então, algumas delas, né, são a inteligência emocional através do Huller. O Huller é um programa de desenvolvimento de inteligência emocional, né? Os 5 grandes fatores de personalidade, que é um modelo de personalidade, mas que acaba sendo adaptado para o uso para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tem sido utilizado pelo Instituto Ayrton Senna, por exemplo, né? As funções executivas, que é um conceito que vem mais lá da neuropsicologia, né, e tem um programa chamado PIAFEX, desenvolvido por uma pesquisadora brasileira, Natália Dias.
O mindfulness também tem sido bastante falado hoje em dia, né? Para quem nunca ouviu falar, eu vou fazer uma definição meio grosseira aqui. Os mindfulneiros que me perdoem se eu exagerei. Mas o mindfulness, ele vem da meditação, né? É meio que, assim, a aplicação, né, da meditação, um recorte da meditação, algo que possa ser testado, assim, do ponto de vista científico. Bom, gente, para fazer o recorte que eu quero aqui, eu vou trazer o modelo do Casel, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo. Eu escolhi esse modelo porque, enfim, eu acho que ele é o que traz mais clareza num primeiro momento. Ele define, assim, as áreas e tal, e eu acho que ele traz mais clareza nesse momento. Então, basicamente, o que o Casel fala, né? Deixa eu só pegar aqui um. Oi, pessoal, estou vendo que tem Tásia, né? Está com a mão levantada. Tásia, eu acho que eu vou preferir falar tudo, depois a gente abre para pergunta, pode ser? Pode ser. Obrigada. Beleza. Aí começo por você. Pessoal, o modelo do Casel, ele. Olha, tem essas duas partes aqui que estão em laranja, né? Autoconsciência e autorregulação. Resumindo, autoconsciência, ter consciência de si mesmo, saber o que está acontecendo internamente, né? Em que situação, numa determinada situação, o que é que você está experimentando? Isso é ali, de forma mais grosseira, a autoconsciência. E a autorregulação é saber controlar o próprio comportamento, né? Se autorregular, né? Existem equivalentes a esses conceitos para o contexto mais social. É o que está em verdinho aqui, ó. A autoconsciência, no contexto social, ela se transforma em consciência social. Ou seja, é a consciência de que eu tenho algumas características, isso é autoconsciência, mas essas características, elas estão dentro de um contexto, né, de uma cultura que eu não vivo sozinho, isolado, eu vivo em contato com outras pessoas, e os relacionamentos, eles são regidos por certas regras, algumas bastante explícitas e outras implícitas, mas que a gente precisa seguir para ter uma boa convivência entre as pessoas, né? Então, ter consciência, conhecer o meio social onde se vive é super importante e seria o correlato da autoconsciência. E o correlato da autorregulação seriam as habilidades relacionais, que é saber como lidar com o outro, né? Se a autorregulação é saber como lidar consigo mesmo, né? As habilidades relacionais é saber se mover dentro desse espaço social, né, de forma positiva. Bem, então a gente tem autoconhecimento e autorregulação, consciência social e habilidades relacionais. Consciente de tudo isso, né, a gente teria um resultado disso, né, que seria as tomadas de decisão conscientes, né, quer dizer, sabendo o que está se passando dentro de si, regulando dentro de si e no contexto social aonde vive, né? Então pensar assim, como eu devo agir, né, para tomar a melhor decisão para mim e para as pessoas com as quais eu convivo, certo? Então, basicamente, pessoal, de uma forma geral, essa é isso que o modelo do Casel, né, prega como habilidades socioemocionais, certo? Vejam que isso aí é interessante, olha, porque em laranja, a autoconsciência e a autorregulação,
isso é bastante compatível com a ideia do aprender a ser, né? Quem eu sou, como eu me comporto, como as coisas acontecem dentro de mim, como eu me controlo, enfim, né? O que está em verde, né, é bem compatível com o aprender a conviver com os outros, né? E a tomada de decisão é o que resulta, né, dessas habilidades, né? Uma boa tomada de decisão é o que resulta da habilidade de saber quem eu sou e de saber conviver com os outros. Então, esse é o modelo de habilidades socioemocionais do Casel. Agora a gente vai tentar ver como é que isso se relaciona com aqueles outros conceitos da psicologia. E para isso eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar pensar as habilidades socioemocionais em dois níveis. Um nível mais geral, que é essa definição que a gente acabou de ver, né? A definição geral de habilidades socioemocionais. E o outro é um nível mais específico, que são os meios pelos quais a gente chega até essa definição mais geral que eu apresentei ali para vocês. Então, vou fazer uma comparação, né, com a espiritualidade, certo? A gente pode pensar assim que para viver a espiritualidade, as pessoas vão, né, na sua espiritualidade, seja ela qual for, ela vai ter contato, provavelmente, com uma divindade, né? Ela vai ter um conjunto de rituais, né, que fazem parte de uma forma de viver a espiritualidade, né? Ela vai ter que acreditar em algumas coisas, né? Ela vai ter algumas questões relacionadas à fé, né? Ao que acontece depois da morte, né? Enfim, tem algumas questões que são gerais e que estão relacionadas à espiritualidade. Agora, a forma como a gente acessa a espiritualidade pode alterar em função da religião que a gente escolhe, certo? Então, aí a gente tem, se você quiser uma influência mais indígena, por exemplo, o catimbó, né? Uma influência mais oriental, o islamismo, né? Mais europeia, o protestantismo e assim por diante, mais africana, a Umbanda, né? Enfim. A gente tem diversas formas pelas quais que determinam, né, a forma como a gente vai lidar com qual é a divindade, né, a forma como a gente lida com essa divindade, quais são os rituais, enfim. Isso vai variar, né, ao longo disso, mas todas elas têm alguma coisa em comum que a gente pode chamar de espiritualidade, certo? As habilidades socioemocionais, se a gente substituir espiritualidade por habilidades socioemocionais, a gente vai ter também, né, as formas pelas quais a gente pode acessar as habilidades socioemocionais. Então, aí é que eu vou ter a inteligência emocional, é uma das formas que vai propor, né, vai ter um conjunto de procedimentos, de definições, né, que nos permitem trabalhar com a inteligência emocional para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. As habilidades sociais, a personalidade, né, o mindfulness, as funções executivas, enfim, existem muitos conceitos já há bastante tempo conhecidos em psicologia que podem servir para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ok? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, dar algumas pistas, né, de como a gente pode utilizar um desses conceitos, a inteligência emocional, para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, certo? Então, primeiro eu preciso dizer o que é inteligência emocional, né? Inteligência emocional, de uma forma bem resumida, é o processamento de informações emocionais. E ela não é uma coisa só. Ela é um conjunto de 4 habilidades. A habilidade de perceber emoções, de raciocinar emocionalmente, de compreender emoções e de regular emoções. A gente pode pensar
na percepção de emoções como a porta de entrada desse processamento, né? Se eu não percebo que uma emoção está me afetando, esse processamento todo acabou aí. Então, eu preciso permitir que essa informação me afete. E a gente faz isso através da percepção de emoções. De expressões faciais, de posturas corporais, de tonalidade de voz, enfim. A gente tem uma gama, né, de informações que estão presentes no ambiente, né, nas pessoas, no ambiente, para perceber as emoções, né? E na gente mesmo, a gente tem ainda mais informações, que é o que a gente está sentindo, né? Como que a gente está experimentando a coisa. A gente pode não demonstrar, mas a gente sente a alteração do batimento cardíaco, né? A gente sente a respiração se alterando, né? A gente tem alguns indicadores fisiológicos que podem deixar bastante claro para a gente, né? E às vezes é até difícil a gente esconder de alguém que está sentindo alguma coisa, né? Então, a percepção de emoções começa aí. E a partir daí, a gente vai precisar processar essa informação. Então, a gente processa através do raciocínio, que é fazendo comparações, é tentando entender o que está sentindo, da onde vem, para onde vai, qual é a consequência, qual é o efeito que aquilo tem sobre a gente, né? Raciocinando, a gente vai formando um conjunto de conhecimento sobre emoções, que é a nossa compreensão de emoções, né? E isso tudo nos ajuda a regular, a gente pode ter estratégias para regular as emoções, né, que vão desde a gente... Eu vou reduzir isso a dois processos, vai? Eu posso dar um desvio, né, ou controlar a expressão das emoções, né? Posso dar um desvio, por exemplo, pensando em outro assunto, desviando a atenção daquilo que está tentando roubar a minha atenção e criando um estado emocional que eu não desejo naquele momento, né? Então, eu posso tentar desviar a atenção disso, ou até bloquear completamente a expressão daquilo que eu estou sentindo, né? Não demonstrar, né? O que a gente chama muitas vezes de fazer cara de paisagem, né? Você está ali sentindo alguma coisa, mas disfarça completamente, faz de conta que não está ali, né? Que faz parte da paisagem e que não está sentindo nada, né? Ou você pode usar uma estratégia que parece ser mais interessante, embora nem sempre seja viável usar isso, nem sempre seja fácil, né? Que é o da mudança cognitiva. A mudança cognitiva, ela trabalha com uma reinterpretação da situação que nos causa a emoção, certo? Então, é uma das estratégias que a gente pode utilizar e que a psicologia valoriza bastante, né, para trabalhar com a regulação das emoções. Bem, o que importa a gente saber aqui é que inteligência emocional não é uma coisa só, que é esse processo todo, e que se a gente quiser trabalhar com o desenvolvimento da inteligência emocional, a gente precisa estimular essas habilidades nas pessoas, né? Então, se eu for para uma escola, por exemplo, eu posso ter estratégias que estimulem as pessoas a perceberem as emoções, a raciocinarem com as emoções, a compreenderem e a regularem as emoções. Vamos ver alguns exemplos disso. Eu vou dar mesmo algum exemplo só para deixar vocês com alguma pista de como a gente pode proceder para trabalhar, né, com essas questões no contexto escolar. Mas nós vamos ter mais para frente uma palestra da Mirella Riccardi, que desenvolveu um programa e no doutorado dela aplicou numa escola e tal, e ela vai contar para a gente como que foi esse processo, e aí nós vamos detalhar um pouco mais como a gente pode desenvolver um currículo, certo, de inteligência emocional numa escola. Mas só para dar uma palhinha, né?
Um programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais baseado na inteligência emocional, ele vai ter aí, basicamente, duas vertentes. Uma, a gente vai ter que pensar no currículo. Outra, a gente vai ter que pensar estratégias, a gente vai ter que ter estratégias ou ferramentas, assim, para lidar com situações pontuais. Eu vou tentar mostrar alguma coisa relacionada a isso, as estratégias ou ferramentas, né? Vou mostrar algumas ferramentas aqui que a gente tem para lidar com algumas situações, certo? E que podem ser ensinadas. Uma delas é um medidor de humor, né? Esse medidor de humor, ele faz duas perguntas para a pessoa. Primeiro, como você está se sentindo agora? Vocês podem tentar tentar dar uma resposta, né? De extremamente mal a extremamente bem, numa escala que vai de 0 a 10, aonde você estaria neste momento? E a segunda pergunta é: como está o seu nível de energia agora? De totalmente esgotada a totalmente carregada, numa escala de 0 a 10, como estaria seu nível de energia nesse momento? Bem, se vocês escolheram aí, né, dois números nessas escalas, né, a gente poderia usar o medidor de humor, né, usar os quadrantes aí desse medidor de humor. Vejam, nesse eixo eu tenho sentimentos, né? Vocês responderam anteriormente, extremamente mal ou extremamente bem. Então eu colocaria essa pontuação aqui, certo? Vamos dizer que alguém está se sentindo 7 aqui, não está extremamente bem, mas está bem, certo? Está aqui. E em termos de energia, né, a gente poderia responder totalmente esgotada ou totalmente carregada. Vamos pensar que alguém está agora em 5, certo? Aproximadamente aí em 5. Então, essa pessoa está em 7 nos sentimentos e em 5 em energia. Então, o pontinho que representa essa pessoa está aqui, ó. Certo? Ele está do lado positivo, ele tem um sentimento positivo e o nível de energia está mais ou menos mediano. Vejam, eu consigo dizer que desse lado é positivo, desse lado é negativo. Nessa parte de baixo, eu tenho energia baixa e nesse lado de cima eu tenho energia alta, né? Se eu misturar os dois eixos, eu começo a especificar melhor como é que está a coisa, né? Aqui em cima seria um sentimento positivo com muita energia. Um exemplo disso é a euforia, né? Então, a euforia estaria por aqui, assim, né? Aqui para baixo a gente tem mais a serenidade, né? Então, eu tenho um sentimento positivo, mas não com tanta energia. Eu estou calmo, estou sereno, estou tranquilo, né? Estou me sentindo bem, mas não assim explodindo de energia, certo? Desse lado aqui eu tenho um sentimento negativo e com muita energia, né? Então, aqui eu tenho, nesse canto aqui principalmente, eu tenho a raiva, né? Muita energia, né? E o sentimento muito negativo, certo? E nessa parte de baixo aqui, eu tenho sentimentos assim como solidão, tristeza, né? Que é um sentimento muito negativo e com baixa energia, né? Sem vontade de fazer as coisas, tal, né? Aqui no meio, eu tenho talvez aí o equilíbrio entre essas coisas, né? Sentimentos aqui, assim, que a gente está na maior parte do tempo, né? Não estou me sentindo bem, mas também não estou me sentindo mal, né? Então eu vario, né, nessa região aqui, certo? Se eu estou me sentindo bem, né? Se a gente está aqui, né, mais ou menos nesse ponto, né, como foi ali o exemplo, eu estou com uma situação ali de serenidade, né? Estou entrando nessa coisa mais calma, mas ainda com energia disponível, né? Não estou ficando mais cansado e tal, mais esgotado, que me traria já para esse outro lado. Então, para que eu posso usar isso, né? Eu posso usar
posso ter isso na entrada da sala de aula, por exemplo, e os alunos colocarem pins, né, sobre como eles estão se sentindo. E eu posso ter uma ideia de como isso, de como as pessoas estão se sentindo antes de começar a aula, certo? Isso já é um treinamento, assim, para as pessoas irem usando esse esquema, né? Quanto mais elas usam isso, mais elas vão tendo essa imagem como referência para entender como elas estão sentindo. Poxa, peraí, eu estou na zona vermelha agora, né? Eu estou aqui, tem uma coisa muito ruim, eu estou muito agitado, eu preciso me acalmar, certo? Então, essa ferramenta ela pode ser usada em diversas situações, inclusive de aprendizagem, né? Vamos que um professor de história está ensinando lá, está dizendo que a população francesa estava muito insatisfeita com o rei, porque tinha impostos altos, não dava, não tinha, os impostos não viam retorno dos impostos que pagavam, e a população estava se sentindo muito mal com isso. Então, esse professor, nesse momento, pode fazer, pessoal, como é que estava se sentindo, né? Se você fosse um morador, né, da França nesse momento, como é que você estaria se sentindo em relação ao seu imperador? E aí vamos ver como é que as pessoas se posicionam aí. Isso é uma forma de você trazer a emoção para associar uma emoção a um conteúdo da disciplina de história, por exemplo. Isso pode ser feito com literatura, né? Enfim. A gente pode usar essa ferramenta, né? Esse é o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês. A gente pode usar essa ferramenta de várias formas criativas, né? Para explorar as emoções no processo de ensino-aprendizagem ou para ensinar algo sobre as emoções, né? Para a gente discutir algo sobre as emoções que viria lá no contexto de um currículo sobre as emoções. Enfim, essa é uma experiência que a gente fez, né? Aqui tem um diagrama emocional, é uma outra ferramenta. Ele serve para dialogar com alunos, por exemplo, que se envolveram em algum acontecimento, por exemplo, como bullying, né? Como essas coisas que acontecem no contexto escolar e que a gente precisa lidar, né? Os gestores, né, em geral, precisam lidar, ou os professores, ou a direção, ou um coordenador pedagógico, enfim, né? O que a escola tiver ali de recurso para isso. E o diagrama emocional, ele propõe algumas perguntas para explorar exatamente as habilidades da inteligência emocional. Então, a primeira coisa é saber o que aconteceu, né? Saber qual é o cenário, né, em que as coisas aconteceram, né? Em seguida, eu vou perguntar assim, como que as pessoas se sentiram, né? Como é que você se sentiu e como é que o outro se sentiu? Então, numa situação de bullying, aí eu vou explorar a percepção de emoções, né? Como é que você se sentiu quando você estava praticando bullying? E como você acha que a outra pessoa se sentiu enquanto você estava praticando bullying? Vou fazer essas perguntas e vou deixar um tempo para elas responderem. Vejam que eu estou estimulando que a pessoa pense sobre percepção de emoções, né? Estou estimulando essa habilidade com essas perguntas. Quando ele me responde isso, eu passo para o segundo passo. O que fez com que eu ou ele se sentisse dessa forma, né? Então, aí eu estou estimulando o raciocínio, eu vou começar a buscar, assim, por que eu senti prazer em detonar com a vida de outra pessoa? Qual é a causa disso, certo? A pessoa pode não ter resposta, mas se a gente fizer essas perguntas, ela vai ficar pensando sobre aquilo. E pensar sobre aquilo é o primeiro passo para a gente conseguir chegar numa resposta. É que nem matemática, gente. Quando
o professor de matemática dá um exercício sobre função, né? O fato de a pessoa pensar sobre como resolver aquilo já vai estar estimulando conexões ali no cérebro e aumenta as chances, claro, de que ela chegue numa resposta correta, né? Talvez, num primeiro momento, ela precise de ajuda, zona de desenvolvimento proximal, certo? A gente pode aplicar isso não só à aprendizagem da matemática ou de outros conhecimentos hard ali da escola, mas também aos softs, né? A gente pode dar dicas, a gente pode tentar ajudar a pessoa, embora seja importante também que, num primeiro momento, a gente dê espaço para ela exercitar esse processo de exploração assim dos significados das coisas, né? De trabalhar com essas informações emocionais do ponto de vista cognitivo. Isso é a inteligência emocional. Como eu expressei e regulei minhas emoções? Então, você estava sentindo isso foi bom para o outro, né? Após explorar todas essas questões, né? A gente pode explorar a questão da regulação de emoções, né? As emoções te dominaram completamente, né? Você agiu muito mais com base em que emoção, né? Primeiro, e qual é a consequência disso, né? Para a própria pessoa, para o outro, enfim, a gente pode ir construindo, né? Essa imagem. E por fim, assim, o que eu poderia ter feito melhor? Né? O que é o melhor que eu posso fazer, né, numa situação como essa? Então, fazer a pessoa pensar nisso também é interessante, né? Estimula, veja que aí eu estou estimulando a regulação de emoções, mas assim, a regulação de emoções em função do crescimento pessoal de ambas as pessoas, né? Ou daquilo que é melhor para a relação. Veja que tem um social envolvido aí, né? Não é só o aspecto como lidar com as emoções, mas é como lidar com as emoções em benefício da sociedade, né? Em benefício da relação, em benefício, enfim, do coletivo, né? Aquilo que é a melhor coisa a fazer. E aí a gente estimula também que a pessoa tenha um compromisso com dar o melhor de si, né? Ela estabelece esse compromisso. Vejam que essa forma de lidar com esses casos, ela é bem diferente de colocar uma criança de castigo, né? Ela estimula muito mais o desenvolvimento dessas habilidades, embora não seja fácil, tem que ter tempo para fazer essas perguntas e esperar as respostas, né? E às vezes as respostas não vêm na direção que a gente quer, né? A gente precisa, enfim, ter habilidades também para lidar com essas situações, né? Mas a gente, pelo menos, lança sementes, né, que podem servir para o desenvolvimento social e emocional também. Então, olha, são exemplos, eu não vou me alongar mais muito aqui, que o nosso tempo já está se extinguindo, mas esses são exemplos, né, de como a gente pode utilizar a teoria da inteligência emocional para estimular o desenvolvimento de habilidades relacionadas à inteligência emocional e como essas acabam atingindo aquele esquema, né, de autorregulação, de autoconsciência, né? Então, através da inteligência emocional, a inteligência emocional me oferece elementos pelos quais eu consigo chegar naquelas habilidades relacionadas ao socioemocional, né? A gente teria aqui algumas coisinhas, pessoal, mas acho que né, com esses exemplos que eu dei, né, a gente pode ver assim como que a gente chega, né, através da autoconsciência, da autorregulação, no aprender a ser, como que a gente chega
na consciência social, né, na estimulação, assim, o que está acontecendo com o outro, como que as minhas atitudes afetam o outro, né? Como a gente vai propiciando oportunidades, né, para que os alunos desenvolvam também esse tipo de raciocínio, né, de aprender a ser, aprender a conviver com os outros. E aí, né, é esperar que, com base nisso, eles tomem melhores decisões, né? É claro que quem tem filho sabe que não adianta você falar uma vez, né? Você vai ter que falar a vida inteira, né? E ao longo de um tempo, as pessoas vão entendendo como é que a coisa funciona, né? Por que que é melhor agir daquela forma? Isso requer um pouco de experiência, de maturidade. E a gente sabe que o trabalho do professor, muitas vezes, a gente não vê o resultado imediato, né? Mas a gente planta sementes que vão florescer muito depois e que vão ser importantes para aquela pessoa. Então, aqui eu tentei mostrar um pouquinho que tipo de semente a gente pode plantar, como é que a gente faria isso, né? Dentro e associando assim a um modelo, né, de entendimento das habilidades socioemocionais. Ok, é isso, pessoal. Aqui tem aí uns contatinhos para vocês, né? O meu e-mail, o Instagram e o YouTube do NEAP, para quem quiser entrar em contato. E eu estou disponível para perguntas. Quem que era que estava com a mão levantada? Era a Tássia. Ela está aí, não? Acho que saiu. Eu estou à disposição, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, é só abrir o microfone ou mandar aqui no chat que a gente conversa. Ô, Melina, alguma pergunta? Oi, professor. Eu procurei assistir a aula de hoje justamente pelo aquilo que você levantou, né? Uma dúvida em relação ao estudo, né? Quando a gente vai estudar, às vezes é um pouco confuso da onde a gente procura, quais termos, o que está se referindo a quê, né? Uhum. E aí, hoje a aula deu uma esclarecida boa. E o tempo todo o senhor estava falando de uma perspectiva de aplicar na escola, né? Mas como eu atendo clínica, o tempo todo eu Certo. estava pensando nesse atendimento, né? Então, Uhum. aquela escala ali que você colocou, eu já pensei na monitoração de humor de pacientes com bipolaridade, né? E Certo. que ajuda no autoconhecimento, ajuda na autorregulação, eu estou me sentindo assim, então como, né, procurar se acalmar, como será que não está na hora de procurar o médico para dar um ajuste na medicação, né? Então eu já fui por Entendi. outro foco. Mas é Uhum. muito interessante, eu queria estudar mais sobre o assunto, Uhum. principalmente referente à autorregulação. E se o senhor puder dar alguma referência, alguma coisa assim, eu agradeço. Olha, primeiro você tocou num assunto que é interessante, né? A gente está, na maioria das vezes, falando sobre o contexto escolar e, de fato, as habilidades socioemocionais, elas têm sido pensadas muito nesse contexto, né? Esse contexto que está mobilizando tudo. Mas a gente pode entender que a aprendizagem, ela pode ocorrer em qualquer contexto, certo? Não precisa ser no contexto formal da escola. A gente tem aqui, ó, está presente aqui a Celine, ela está desenvolvendo um projeto e ela vai, ela não recebeu o convite ainda, está recebendo aqui ao vivo, mas ela vai ser uma das convidadas a trazer o estudo dela, que está sendo no contexto hospitalar, né, com pacientes renais, por exemplo.
porque esses pacientes passam por uma mudança muito grande, assim, na vida, né, meio que de uma hora para outra, e, enfim, programas como esse, adaptados, obviamente, para o contexto hospitalar, né, para pessoas de outra idade, né, podem ser interessantes para desenvolver habilidades, né, para lidar com as emoções, lidar com as relações que mudam, né, dentro de um contexto de adoecimento, né. Uhum. Então, é bem interessante, assim, que você trouxe, né, esse contexto clínico, né, clínico ampliado, né, é bem interessante, que isso se encaixa, embora a gente esteja falando sempre em outras, no contexto mais da escola, né. Uhum. Em termos de autorregulação, eu não tenho estudado autorregulação especificamente, eu tenho estudado mais a regulação de emoções, que é um aspecto da autorregulação, certo? Uhum. A regulação de emoções está dentro de autorregulação, né? Sim, é verdade. E aí a gente tem usado muito um autor chamado James Gross, mas eu não sei se existem livros assim sobre ele ou dele, né? Em português. Em inglês tem bastante. Aí eu posso te passar até algumas referências e tal, se você quiser entrar em contato, pega lá meu e-mail, mauricio.bueno@ufpe.br. Eu já tenho um e-mail, se eu participou da minha banca, desde do Foi? mestrado, a qualificação foi, professor. Oxe, é tanta banca que... Aonde foi? Foi com a Aline na UFPE, Ah, sim, legal, legal. do Legal. reconhecimento de faces. Massa. Então, só mandar o... Ah, foi o reconhecimento de face, certo? Isso. Legal, legal. Uhum. Você vê que tem a ver, mas é diferente, né? Você estava Isso, trabalhando com reconhecimento de faces, assim, mais assim, no sentido da identificação da pessoa, né? isso. De identidade de faces, e aí em pacientes com esquizofrenia, em pessoas com esquizofrenia, né? Exatamente, legal. E aqui a gente também trabalha aí com a questão da percepção, né? Mas usando as expressões faciais para perceber emoção, né? Então é um outro detalhe e é muito interessante isso, porque existe até naquele processamento, se você põe isso num EEG, a percepção da identidade ela ocorre antes, né? Depois a pessoa vai. São milésimos de segundo, né? Mas ela precisa ir recolhendo informações nesses milésimos de segundo, né, sobre a identificação, sobre a expressão emocional e sobre o contexto, né? Isso. Vai ajustando, como se fosse ficando fino, né? Exatamente. É bem interessante isso. Legal. Beleza. Então é isso, professor. Obrigada. Nada, imagina. Alguma outra pergunta, pessoal? Ok, podemos encerrar. Legal, pessoal. Obrigado pela presença, então. Celine? Oi, Oi, tá me ouvindo? estou ouvindo. Ah, que bom. Eu Diga. estava tentando falar antes, mas não era só para dizer que já está aceito o convite, claro. Foi ótimo, professor. Obrigada, viu? Obrigada pela Beleza, palestra. legal. Ótimo, vai ser bom poder contar com você aí, com a experiência prática, né? Você, Mirella e Norton, né? Então, são os pesquisadores do grupo que estão com projetos de intervenção, né? Ou fizeram, ou estão terminando, e vão trazer um pouquinho dessa experiência para
para a gente aqui nos próximos meses. Então, fiquem atentos. Beleza? Valeu, então, pessoal. A gente se vê daqui a um mês. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.